Oi, meus amores, bom dia! Hoje a nossa aulinha é de matemática da página 77 da unidade 4, tá bom? Então, vamos terminar o que a gente tinha começado ontem. Sobre as formas geométricas, tá? Objetos que lembram as formas geométricas. Aqui em cima, a gente tem 4 figuras. Primeiro, a gente tem uma caixa de presente e uma vela. Depois, a gente tem uma caixa de um livro e uma caixa de presente. E aqui em cima está escrito assim: alguns objetos abaixo lembram formas de um cubo. Compare-os com os que estão ao lado deles e respondam: eles são iguais ou diferentes? E por quê? Então, vocês vão olhar aqui primeiro. A caixa de presente, ela é igual à vela? Sim ou não? Se sim, por que sim? Se não, por que não? Vocês vão ter que explicar o porquê que são diferentes ou o porquê são iguais. E na de baixo também, se são diferentes ou se são iguais, tá bom? Essa respostinha aqui é de vocês, é pessoal, tá bom? Na parte de baixo está escrito assim: com a ajuda do professor, escreva o nome de objetos com formas. Primeira, letra A, que rolam com facilidade. Essa caneta, tá vendo, da tia? Ela é arredondada, tá vendo? Será que ela rola com facilidade? Se a gente colocar ela em cima de uma mesa, alguma coisa, se a gente soltar, ela rola com facilidade? Sim. Então, a letrinha A, vocês podem colocar uma caneta redonda, ou uma vela, qualquer coisa que seja redonda, com forma arredondada, que nem o giz de cera. Ele também é arredondado, tá vendo? Tem forma arredondada. Se a gente colocar em cima de algum lugar e girar ele também gira com facilidade. Então, vocês podem escolher ou o giz de cera, ou a caneta, ou até um copo. Se ele não tiver alcinha, o copo ele também rola com facilidade, tá bom? Letrinha B. São difíceis de rolar. O que será que a gente pode pegar que é difícil de rolar? Alguma coisa que não seja redonda, que seja quadrada ou retangular. Olha, eu achei um apontador. O apontador, ele é fácil de rolar? Mesmo se a gente empurrar ele, olha, ele não rola. Porque ele não tem formas arredondadas. A forma dele lembra um pouco o cubo, tá? Porque ele tem as pontas, ele é quadrado. Esse daqui, ele é retângulo, mas ele lembra a forma, tá? De caixa. Então, ele tem as quatro pontas, tá vendo? E ele não é arredondado. Então, se ele tem as 4 pontas, ele fica difícil para rolar, ele não rola. Então, vocês podem colocar um apontador ou alguma coisa que vocês tenham em casa também, que vocês perceberam que é difícil de rolar, tá bom? Virando a página, na página 78, a gente tem uns desenhos que eu desenhei aqui. Primeiro, a gente tem uma casquinha de sorvete. Embaixo, uma bola. Depois, um livro. Depois, uma xícara. Aqui em cima, a gente tem uma caixa de presente. Um vasinho com uma flor. Um chapéu de presente. Um chapéu de aniversário. E, por último, uma bolinha de Natal. Tá? Que são essas formas aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. As primeiras formas são essas. Tá vendo? E a segunda, que vocês vão ter que ligar uma na outra, são essas. Certo? Então,
vocês vão começar a ligar um no outro. Então, vamos lá. Primeiro, o sorvete. Ele lembra qual forma? Ele lembra a caixinha, ele é parecido com a caixinha de presente, com o vaso onde está a flor, com o chapéu de aniversário ou com a bolinha de Natal? O chapéu, ele parece muito com a casquinha, porque se a gente virasse ele do outro lado, ele ia ficar muito parecido. Os dois têm quase a mesma forma. Então, vocês vão ligar a casquinha no chapéu, tá bom? Depois, a bola, uma bola. Qual será que parece com a bola? A caixinha? Não, a caixinha, ela lembra um pouquinho o cubo, né? Depois, o vasinho de flor. Também não. E por último, a bolinha de Natal. Sim, os dois são bem redondinhos. Então, vocês podem ligar um no outro. Depois, o livro. Ele parece com a caixinha? Ou ele parece com com um vasinho de flor? Ele lembra muito a caixinha, né? De presente, porque os dois são quadrados, os dois têm as 4 pontas dos cantinhos. Então, a gente liga um no outro. E por último, a caneca. Ela lembra um pouco o vaso. Tá vendo que os dois têm as formas arredondadas? Então, vocês vão ligar um no outro, certo? Na próxima página, a 79, tá escrito assim: contorne os objetos que têm formas não arredondadas, tá? Não arredondadas. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem uma roda de carro. Depois, a gente tem uma caixinha de presente. E depois, a gente tem uma vela. Qual forma não é arredondada? O pneu, ele lembra muito uma roda. Bom, a roda, ela lembra muito uma bola, o círculo, não é? Ele lembra o círculo, o pneu? Sim, o pneu lembra o círculo. Então, ele é arredondado, ele não tem pontas. Então, a gente não pode circular ele, não é mesmo? A gente tem que circular só o que não é arredondado. Depois, a gente tem uma caixinha. Ela é arredondada? Não, ela não é arredondada. Inclusive, ela tem, ó, as 4 pontinhas. Ela tem as 4 pontas. Em cima tem 2, embaixo tem 2. Então, ela tem as 4 pontas. Então, ela não é arredondada. Então, a gente vai circular a caixinha de presente. E a vela? Ela é arredondada? Sim, tanto embaixo quanto em cima. Ela não tem pontas. Então, ela é arredondada. Depois, a gente tem a número 3. Faça um X nas caixas que têm formas arredondadas. Então, primeiro, nós temos uma caixinha de presente com 4 pontas. Então, ela não é arredondada. Depois, a letra B. A gente tem uma caixinha que ela é totalmente redonda. Ela lembra muito o círculo. Então, a gente faz um X nela. Letra C. A gente tem outra caixinha, mas ela não é arredondada. Ela lembra muito, como se fosse um losango, tá? Isso daí a tia vai mostrar pra vocês depois. Ela não lembra, então a gente não vai fazer um X nela. E por último, a gente tem uma caixinha quadrada mesmo. Essa daqui, ela é retângulo, tá? E essa ela é quadrada mesmo. Ela tem as 4 pontas e os lados todos iguais, do mesmo tamanho. Esse é o quadrado. Então, a gente também não vai fazer um X nele, porque ele não é forma arredondada, tá bom? E no número 4, tá escrito assim: contorne o objeto com a forma mais parecida com a casquinha de sorvete. Um baú assim, com a casquinha de sorvete? Não lembra, né? Um cone de sinalização. Ele lembra a casquinha de sorvete? Sim, ele lembra se ele virar do outro lado.
fica parecendo a casquinha de sorvete. Então, vocês podem contornar o cone. E por último, tem uma panela. Ela não lembra uma casquinha de sorvete, a panela, não é mesmo? Essas são as 4 as atividades dessa página. Nós vamos virar para fazer agora outra página. Página 80. Número 5. Contorne a figura que não pertence ao grupo. Nós temos uma panela, um pouquinho mais alta. Depois a gente tem um bolo. Depois a gente tem um tambor para tocar música. E por último, uma garrafa. Uma garrafa não, ele é um recipiente muito grande para colocar água, tá? Ele é esqueci o nome agora. É como se ele fosse não é um cilindro. Eu vou mostrar pra vocês, é mais fácil, né? Eu tinha esquecido o nome. Fugiu o nome da cabeça agora, tá? A gente usa muito pra colocar em bebedouro, tá? Bebedouro de água. Eu tinha esquecido o nome desse negócio agora. Fugiu da cabeça. Quem lembrar, escreve lá pra mim, porque fugiu. Então, vamos lá. A gente vai contornar a figura que não pertence ao grupo. Esse grupo, ele está totalmente arredondado, porque a gente tem uma panela redonda, a gente tem um tambor redondo de água redonda. Então, todos são redondos. A gente só tem uma figura que não é redonda, que é o pedaço do bolo, que ele está quadrado. Então, vocês vão circular o pedaço do bolo. Quem está com o caderno pode desenhar o pedacinho do bolo, tá? Que é esse aqui, ó. Já tá até circulado o meu, ó. Letra B. Agora a gente tem uma casquinha de sorvete, um cone, um brigadeiro e eu acho que é um sashimi, alguma coisa assim de peixe, comida japonesa. Qual deles não pertence ao grupo? O meu já até risquei, ó. O brigadeiro, porque a casquinha de sorvete, ela tem a pontinha, ela é arredondada em cima e tem a pontinha, certo? Depois nós temos o cone, depois nós temos o sushi. Todos esses 3 têm a pontinha e arredondado em cima, tá vendo? Ou embaixo. Mas o brigadeiro não é. O brigadeiro é totalmente redondinho. Então, ele não faz parte desse grupo. Então, vocês vão circular ele. No terceiro grupo, a gente tem uma bola, um brigadeiro e um globo. Os 3 são arredondados, mas o cone não é arredondado. O cone, ele é arredondado embaixo, mas ele tem a pontinha em cima. E os três objetos, eles são totalmente arredondados. Então, vocês vão circular o cone, tá bom? Agora, de tarefa, vai ficar a página 81 e a 82. Aqui vocês têm essa figura, que é um cone de papel, certo? E eu vou querer que vocês decorem ele, bem bonito. Pode ser com canetinha, com lápis, com giz, com qualquer coisa. Quem tiver no caderno, vai fazer no caderno o coninho e vai decorar. Eu quero que vocês transformem ele em um objeto de decoração. O que é um objeto de decoração? Objeto de decoração é alguma coisa que vocês podem colocar em casa para ficar de enfeite, para quando alguma visita chegar, ver aquele objeto e falar, gente, que coisa mais linda, certo? Então, vocês vão pintar, decorar como se fosse um objeto decorativo da casa de vocês. Como se fosse Vocês não têm quadro em casa, vaso de flor. Vocês têm bastante coisas dentro de casa que são decorativos. Então, vocês vão transformar esse cone em algo
decorativo, tá bom? Então, vocês vão decorar ele bem bonito, beleza? E embaixo vocês vão fazer aquela atividadezinha que vocês sempre fazem. Vocês vão falar se vocês gostaram ou não gostaram desses dois temas que a gente trabalhou essa semana. O primeiro tema, formas arredondadas e formas não arredondadas. Depois, esfera, cone, cilindro e blocos retangulares, que foi os dois que a gente trabalhou nessa etapa. Então, vocês vão colocar a carinha feliz ou na carinha triste ou na carinha pensativa. Gostei, mais ou menos, ou não gostei, tá bom? Vocês vão colocar aí também. E na página 82, para quem está sem o livro, eu vou mandar a foto, tá? Aí as mamães que quiserem, a página 82, que é bastante perguntinha, eu vou estar mandando para vocês, tá? Fala, com a ajuda de um adulto, vocês vão relembrar o que vocês aprenderam nessa semana. O que seria? Eu aprendi que os números têm diferentes funções e podem indicar quantidade, códigos, medidas ou ordens, que são aquelas primeiras etapas que a gente trabalhou lá atrás. Se tiver com dúvida, volta bem lá atrás, nas primeiras páginas, para vocês poderem relembrar a atividade, tá bom? Depois, que o nosso sistema de numeração é composto dos algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9, tá? Nós usamos os 9 algarismos. Mas, tia, por que não o 10? Porque o 10 a gente vai usar o 1 e o 9 para formar o 10. Então, a gente usa só 9 algarismos, tá? Que quando temos 10 ou mais unidades, podemos agrupar as 10 unidades, obtendo assim uma dezena. Não é o que a gente estava trabalhando? Quando a gente tem 10 unidades, eles se agrupam e formam uma dezena. Depois, que podemos resolver as operações de... Quais são as operações que a gente aprendeu essa semana? Adição e subtração. Adição é mais, a gente ganha. Adição é uma caneta, mas uma caneta são 2 canetas. Subtração é, eu tenho 2 canetas e aí você... Não, eu tenho 2 canetas e aí eu vou fazer o quê? Tirar uma caneta. Então, a gente vai contar 1 menos 1. Em quantas canetas eu fiquei? Com uma caneta. Subtração é sempre menos, tá? Se você tem 2 canetas e você tira uma, você continua com uma. Se eu tiver 2 e eu tiro 2 canetas e dou para uma amiguinha, eu fico sem nenhuma, eu fico com 0. Isso é subtração, tá? Adição é mais. Tenho 2 canetas e eu ganho mais um giz. Com quantos eu fico? 1, 2, 3. Eu fico com mais. E isso é adição, tá bom? Só para lembrar vocês um pouquinho. Com as medidas, aprendi que começando sempre pelo domingo. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. São os 7 dias da semana, tá? Depois, já nas medidas de comprimento, podemos fazer comparações. Usando os termos... Quais são os termos que a gente pode usar? Que a gente usou lá atrás. Mais comprido e mais curto. Mais comprido e mais curto. São as duas
os dois termos que a gente usou nessa atividade, tá? Seria o comprido e o curto. Mas aqui na atividade ele pede o quê? Para vocês colocarem mais comprido e mais curto, tá? Para as medidas de comprimento, o metro. A gente usa metro. Tantos metros, tá? Essa mesa mede 2 metros. Você tem 1,5 m. Você tem 1,20 m. Foi essa atividade lá no comecinho, bem no comecinho, quando vocês levaram de tarefa para vocês se medirem em casa, que vocês tinham que se medir para saber quantos vocês tinham de altura com a mamãe e com o papai, tá bom? A medida de comprimento e o metro é a medida de referência, tá? Para as medidas de capacidade, a referência é o capacidade, vamos supor, eu tenho esse potinho de álcool em gel, tá? Ele é pequenininho. Ele tem capacidade para comportar 40 ml, tá? Se ele fosse maior, que nem esse daqui, ó, esse pote grandão. Aqui dentro, se eu quiser colocar água, ele cabe 2 litros, tá? Porque esse pote é bem grande. Então, ele caberia 2 litros aqui dentro. Ou seja, quando se trata de referência, capacidade de referência seria litros, tá? Então, vocês vão colocar litro embaixo, que é a capacidade que vocês conseguem colocar dentro de um recipiente, tá bom? Então, vamos lá. Quanto à forma dos objetos, podemos separá-los em 2 grandes grupos, os arredondados e os não arredondados, que é o que a gente está trabalhando hoje e ontem. E ainda em relação à forma, podemos classificá-los em... Quais são os 4 tipos que a gente estudou ontem? Esfera, que é o redondo, que lembra o círculo. Depois o cone, que nem o cone de sinalização, arredondado embaixo e a pontinha em cima, que ele lembra o triângulo. Depois o cilindro, tá? Vou voltar aqui para mostrar para vocês que vai ficar mais fácil. Essas são as 4 formas que a gente aprendeu, tá? Esfera, cone, cilindro, que lembra o copo de água, um copo de suco, de leite, um barril, tá? E o tamborzinho. Essas são as formas de cilindro, tá bom? E o último, retangulares, que lembra blocos retangulares, tá bom? Como caixa, tijolo, caixa, livro, tá bom? Tem os 4 cantinhos e as 4 pontas. É isso que vocês vão colocar na última página que é de tarefa. E por hoje é só isso. Agora a gente encerrou matemática, tá? E aí amanhã a gente vai encerrar mais alguma outra atividade também. E à tarde eu vou estar postando mais uma para vocês. Vou ver se eu já consigo postar agora, se não mais tarde. E vocês vão fazendo durante o fim de semana pra gente encerrar essa apostila, para na outra semana a gente já começar a fazer a apostila número 2. Para as mães que ainda não chegou as apostilas e já me enviaram a relação de quem tem e quem não tem, eu já tirei o xerox, já está pronto e amanhã eu vou levar para a escola, tá? 11 horas eu vou estar lá entregando as atividades, tá bom? Quem quiser ir buscar, a partir das 11 eu já vou estar lá. Pode retirar a atividade do livro que eu já xeroquei, inclusive já estou separando todas as atividades.
da apostila número 2. Então, para esse fim de semana, vai ficar algumas atividades para a gente encerrar a apostila, quem está com a apostila, tá bom? Um beijo e tchau, tchau.